pode só pegar uma apuração importantíssima, trazida hoje também no Expresso CNN, pelo grande jornalista Lourival Santana, que mostrou que os países que tiveram as medidas de isolamento social mais rápidas e mais eficazes tiveram melhores resultados econômicos. Ele traz a comparação da Suécia, que foi citada por Donald Trump e por Jair Bolsonaro, com os seus países escandinavos vizinhos e como esses países estão tendo melhores desempenhos econômicos do que a Suécia. Então, por esses dois estudos, um do passado e do presente, fica completamente derrubada essa tese de que o isolamento social acaba com a economia. Pelo contrário, foi a falta dele, foi essa campanha pela falta dele que trouxe a gente onde a gente está. Doutora, se houve campanha pelo fim do isolamento social, ela foi muito inefetiva. Porque o que se verificou no mundo inteiro foram justamente formas mais rigorosas de isolamento social. E contrariando aí a sua fala, você pega países que foram um pouco mais moderados em relação ao isolamento social, como o Japão e Coreia do Sul. A Coreia do Sul teve uma retração no PIB só de 3,3%. O Japão teve uma retração de 7,8%. Então, um índice aí melhor do que as nações desenvolvidas e as nações da OCDE. Por outro lado, você tem países que fizeram um lockdown completo, como Portugal, com 14% de queda no PIB. Não era esse o exemplo preferido? Ou o Reino Unido também, que experimentou um lockdown rigoroso de 20%, queda no PIB. Agora, eu sinceramente estou citando esses dados a esmo, porque é muita ingenuidade, é muito desonesto intelectualmente fazer comparação de economias, que são sistemas hipercomplexos, entre realidades distintas. Isso não é ciência, isso é achismo, isso é a tortura dos números. Como é que você vai comparar economias que têm matrizes econômicas completamente distintas? Então, economias que são exportadoras podem ter vantagens ou desvantagens. Economias que dependem do mercado interno. Aqui no Brasil, para ficar em um exemplo, até os nossos especialistas erraram absolutamente tudo em relação a projeções de curto prazo. Dá para citar o Instituto Brasileiro de Economia, ligado à Fundação Getúlio Vargas. Eu li esse estudo aqui para o espectador da CNN. A projeção, um dos cenários previstos, era de 12 milhões e 600 mil desempregados. Desemprego extrapolando a casa dos 23%. Hoje nós temos uma situação gravíssima, né? 13% de desemprego, 1 milhão de novos desempregados aí no saldo acumulado desse ano. Mas é muito diferente de 12 milhões de desempregados. Por quê? Porque a economia é uma coisa dinâmica. E também pela presença do governo federal, que organizou, em parceria com o Congresso Nacional, o auxílio emergencial. E tantas outras medidas, como, por exemplo, a MP que permitiu a flexibilização das regras do direito do trabalho e, por meio de 16 milhões de contratos de trabalho, individuais e coletivos, poupou aí mais de uma dezena, né, de milhões de empregos. Então, é disso que a gente está falando. Ficar trazendo esses números como se esses estudos fossem verdades científicas é muita desinformação. Caio, eu já disse várias vezes que eu não ia discutir com adjetivos, com adjetivações a mim, até porque quando João fala de Pedro, se sabe mais de João do que de Pedro. Mas quem você está acusando de ser desonesto intelectualmente, de trazer achismos, é um jornalista dessa casa, que fez uma apuração e trouxe no jornal dessa casa, um pouco antes de começar o grande debate. E é uma apuração que não é feita em achismo, é uma apuração que é feita cruzando os dados de número de letalidade por 100 mil habitantes, com os números de queda do PIB. É esse o cruzamento simples que está sendo feito. É essa a proporção que está sendo feita. Inclusive, se traz a comparação da Alemanha, que teve uma queda parecida com a do Brasil no seu PIB, mas que teve uma taxa de mortalidade incrivelmente menor que a do Brasil, que está entre os piores países. Entre os piores países por 100 mil habitantes. Não é um número absoluto. Essa é uma afirmação que sempre se traz. Ah, não, o Brasil é muito grande, mas morre mais gente. Não, a gente tem quase o dobro de mortes per capita do que a América Latina e a gente tem o mesmo contingente populacional. Então, esse é um cruzamento sério que foi feito, que está aqui, que está aberto, que está no site da CNN e que foi trazido aqui para o telespectador. Isso não tem nada de achismo. Isso é uma apuração jornalística, uma apuração séria, que tem que ser tomada a sério. Assim como o estudo feito por dois membros do Federal Reserve e um do MIT, não é um achismo, é uma pesquisa científica que eu convido o telespectador a procurar. A pesquisa é excelente, traz números, traz gráficos, traz levantamentos. E, novamente, isso é diferente, Caio, de uma projeção. Uma projeção é o que olha para o futuro e toda projeção pode ter falhas.
Nós estamos com perspectivas. Você pode errar um pouco para mais, um pouco para menos. É diferente de você analisar dados que já existem. E é isso que foi feito. É isso que foi feito, seja em relação à pandemia de 1918, seja em relação a esse cruzamento dos índices econômicos com a taxa de mortalidade dos países. Isso é uma análise, isso não é uma projeção, isso não é um achismo, isso é uma pesquisa que pode estar errada, mas que precisa ser contestada pelo método científico. Ótimo que você encerrou a tua colocação exatamente com o que seria o início da minha. Isso são estudos, isso são pesquisas. O que é achismo, doutor, é tratar esses estudos, essas pesquisas, essas projeções como se elas contivessem verdades científicas. Você percebe, no próprio método, na própria metodologia que você apontou, né, você já percebe a imperfeição em relação à realidade complexa. Né? Será que esse estudo considerou faixa etária populacional e os grupos de risco e a prevalência de comorbidades? Será que esse estudo considerou as matrizes econômicas de cada um dos países avaliados? Será que ele considerou variáveis, por exemplo, como o fato de 50% da população brasileira viver com o pé no esgoto? É óbvio que não. Então, quando você faz esse recorte, você faz esse cruzamento de dados, ok, você pode ter referências. E eu não sou contra isso. Só que são indícios, são evidências, não são verdades científicas. E é disso que se trata. Então, não distorça o meu argumento, eu fui muito claro desde o começo. E é importante falar também, porque, de novo, o viés na parte negativa, na queda do PIB, quase de 10%. Mas, se nós formos ver, não só nós estamos na média da OCDE, na verdade, ligeiramente abaixo. O Brasil registrou 9,7%, os países da OCDE, 9,8% de retração na queda do PIB. Mas, se você pegar as 7 maiores economias do mundo, 10,8% de retração. Pegar a zona do euro, né? São todas regiões com lockdown, com isolamento social até mais restritivo que o Brasil. Zona do euro, 12,1% de queda econômica. Né? Se você pegar a União Europeia como um todo, 11,7%. Fora todos aqueles países que eu listei que tiveram retração do PIB. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui para o espectador, né, para descolá-lo aí dessa narrativa quase uníssona na imprensa nacional, é que esse é um movimento global e esperado e que, ao contrário do que está sendo ventilado por aí, há números auspiciosos, sim, inclusive lastreados no desempenho econômico que você menosprezou de 2019. Afinal de contas, quando a gente fala em investimento produtivo, a gente está falando na formação bruta de capital fixo. Isso é investimento em produtos que transformam e que produzem outros produtos, isso é geração de valor. Você teve um governo federal não só congelando contratações, como contabilizando 30 mil funcionários públicos a menos em 2019. Então, você teve uma queda, né, no desenvolvimentismo estatal. Você teve uma queda da participação do setor público no PIB. Isso fortalece o setor privado e é um dos motivos da gente estar aguentando as pontas na pandemia, porque é o setor privado responsável pela maior quantidade de empregos. Né? Vamos lembrar, o setor público emprega aí 11%, 12% da força de trabalho no máximo. Então é disso que a gente está tratando aqui. Caio, continua, por favor, que você já está nos seus argumentos finais. Queria destacar um outro ponto sobre a economia. A gente falou bastante de mercado interno e é fundamental, né, reiterar o papel do governo federal e também do parlamento na questão da transferência de renda. Vamos lembrar, né, que essa extensão do auxílio emergencial, que deveria ser de 3 meses, já passou para 5 meses no valor de R$ 600 a parcela, né? Tem um custo de 254 bilhões de reais. Então, em 5 meses, né, o governo federal deu o equivalente a 8 anos de transferência de renda para a população mais vulnerável. Isso sob o programa Bolsa Família, que até então era o maior programa de assistência social do Estado brasileiro. Essas medidas emergenciais, pontuais, a bancarização de dezenas de milhões de pessoas, isso está sendo negligenciado, a importância disso está sendo negligenciada no debate público para a manutenção da economia. Né? E também é auspiciosa a notícia de que o auxílio emergencial, ainda que reduzido, né, ele vai ser mantido aí pelo menos mais 4 meses até o final do ano, no valor de R$ 300. Então, esse é outro dado também positivo, no sentido de que ele vai segurar o mercado interno enquanto a economia estiver retomando aí as suas engrenagens, como aponta o índice recorde na taxa de novos empregos em julho. Bruno, seus argumentos finais, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Olha, Caio, eu queria viver nesse país em que você apresentou aqui. Mas eu acho que, infelizmente, Caio, agora é minha vez. Eu acho que, infelizmente, a gente
não está com todos esses índices. A gente acabou de ter uma notícia de que no primeiro trimestre nós já tínhamos uma retração. Mas eu quero falar por final a questão sobre os estudos que eu trouxe e sobre a verdade científica. É verdade que a verdade científica ela pode e ela deve ser contestada. Ela sempre deve ser feito isso, mas deve ser feito pelos pares, por quem tem competência para fazer isso. E Caio, nem eu, nem você temos competência para aqui descreditarmos estudos. Os economistas podem fazê-lo, os cientistas sociais podem fazê-lo. Nós não, nós temos uma missão muito difícil de vir aqui todos os dias e debater assuntos variados, vários assuntos como o de hoje, que saem da nossa área de expertise. E é por isso que quando nós fazemos isso, eu pelo menos quando faço isso, preciso ter a humildade de confiar nos estudos que são trazidos. E se esses estudos são descreditados por outros estudos, pelos seus pares, eu certamente trarei aqui e vou dizer, olha, aquele estudo, ele foi descreditado, o método dele foi descreditado. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho a competência científica para fazer isso. Então, nós não podemos chegar aqui e falar, olha, eu não sei se a teoria da gravidade de Isaac Newton foi muito bem provada. Eu não sei se ele realmente olhou a teoria da inércia. E eu uso essa teoria porque ela foi, lá na frente, superada por Albert Einstein. Porque ele tem condições de rever a teoria da gravidade de Isaac Newton. Eu não. Obrigada, debatedores. Boa noite, Bruno. Até amanhã. Boa noite, Caio. Até Boa amanhã. noite, Marisa.